Depois essa aula fica disponível, viu, pessoal, para vocês. Então, mais uma vez, gratidão a todos por estarem aqui, né? A Jaque, que é uma das professoras que vai estar com a gente aqui no curso também, junto com outros professores. E hoje, pessoal, eu queria aproveitar, na verdade, o nosso bate-papo hoje é um bate-papo introdutório bem rapidinho, só para fazer um esquenta mesmo, para a gente entender qual que é a proposta que nós estamos aqui trazendo para vocês, né? O que a gente pretende fazer aqui nessa aula, nesse curso que nós vamos começar agora, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Eu não queria que isso aqui fosse aquelas aulas chatas que o professor aperta o play e vai até o final, né? Falando. Fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para sugerir, questionar, enfim, à vontade. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Glaucio Camargos, sou psicanalista, mestre em psicologia e saúde, e atualmente sou doutorando em ciências da saúde pela FAMERP. Sou tradutor e intérprete de Libras, professor de Libras aqui na região, desde o ano de 2006. A gente tenta fazer trabalhos com surdos aqui na região, em vários setores, na área da educação, na área da saúde, na área do comércio, enfim. Né? Sou filho de mãe surda, esse é um dos motivos que me traz para o estudo da língua de sinais, né? Então, desde criança tenho contato com a Libras, e em 2002 nós tivemos um grande boom quando a gente fala de Libras aqui no nosso país, porque nós tivemos uma legislação, né? Então, lei, né, 10.436 de 2002, que disse o que para nós? Isso que a Marion está fazendo tão bonito aqui na tela, Libras, né, passa a ser reconhecido como meio de comunicação oficial das comunidades surdas do nosso país. Então, veja só, desde 2002, Libras, pessoal, deixa de ser conhecido só como uma linguagem e passa a ser reconhecido como meio de comunicação oficial aqui no Brasil, língua, né? Então, nós temos hoje, o Brasil é um país bilíngue, né? Em que a Libras também passa a ser reconhecida. E aí, pessoal, nesse papo que a gente vai começar a fazer hoje, e que nós pretendemos estender ao longo do curso de pós-graduação em Libras, é o seguinte: eu queria só, para a gente não ficar estendendo em muita teoria, que a gente ainda vai discutir bastante isso, eu queria só destacar duas palavras-chave, que eu queria que fossem assim, à luz, né, do nosso bate-papo aqui nesse encontro de hoje e nos próximos que nós pretendemos fazer. Então, nós temos hoje lei, né, que diz que onde houver pessoas surdas, deve haver a Libras, né, e decreto 5626 de 2005. Então, anotem bem aí, pessoal, no caderno de vocês, aí, guardem bem com vocês, na cabeça de vocês, tá? O que nós vamos falar aqui, pessoal, hoje, não é uma coisa bonitinha, não é um luxo, né? Não é algo... Porque a gente fala de Libras, língua brasileira de sinais, as pessoas falam assim, puxa, que bonitinho, né? Que legal aprender Libras. E eu falo, sim, é muito legal, é muito bonito, é muito interessante. Mas essa não é a ótica que nós vamos levar aqui. Só essa não é a ótica que nós vamos levar aqui, pessoal, na nossa conversa. Porque afora a questão de ser bonito, de ser interessante, nós estamos falando aqui de um direito, de uma necessidade, né, que já é instituído legalmente. Então, nós temos aí Lei 10.436 de 2002. Libras é reconhecida como comunicação oficial das pessoas surdas do nosso país. Então, isso nós não estamos aqui brincando, né? Nós estamos falando de uma coisa séria, né? E decreto 5626 de 2005. O que o decreto diz para nós? Todo local público e de prestação de serviço em que haja a língua portuguesa deve haver concomitantemente a língua de sinais. Pessoal, o decreto deu 10 anos para a nossa sociedade se adequar, de 2006 até 2016. Então, de 2006 a 2016,
Era um momento em que nós estávamos pensando em criar mecanismos para treinar profissionais, né, as empresas se adequarem. O decreto, pessoal, nós vamos comentar ele bastante aí em algumas disciplinas da pós que nós vamos começar, e aí eu já digo mais como é que vai funcionar isso aqui. O decreto, pessoal, ele não dá assim, choro nem vela, né? Nós tivemos 10 anos para fazer a adequação, agora, a partir de 2017, não tem, né, o intérprete, não tem a adaptação em Libras, é multifiscalização, né? Então, hoje, pessoal, todas as empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, privadas, devem, né, se adaptar com o uso da língua de sinais. Não estamos mais falando de uma coisa que pode ser, talvez, que vamos pensar... Não, essa época já passou, né? Nós não estamos aqui falando mais sobre isso, né? Ellen, não sei se você apertou algum botão aí, você está apresentando a tela do teu celular. Ellen Cássia. Isso. Agora você está apresentando o teu WhatsApp aí para nós. Tem que sair da tela, senão você vai apresentar suas conversas aí para nós. Tá bom? Aí, deu certo. Obrigado. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando a gente vai falar de Libras e de surdez, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que nós não estamos falando de uma coisa bonitinha. Nós estamos falando de uma coisa necessária, reconhecida por lei, em que nós temos órgãos de fiscalização, nós temos órgãos que regulamentam toda a situação, nós temos grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil todo, Universidade Federal de Santa Catarina, USP, Universidade de São Carlos, enfim, né, a UFO, nós temos grupos de pesquisa no Brasil todo, né, que organizam, regulamentam, trazem para nós, né, questões interessantes que devem ser pensadas quando a gente vai pensar na questão da língua de sinais. E aí, pessoal, quando a gente fala das questões relacionadas à língua de sinais no Brasil todo, a gente abre cursos de pós-graduação no Brasil todo, o grande foco é a educação. Os cursos que vêm, né, para serem disponibilizados para o público, em geral, tem um foco na educação. Aqui, pessoal, para esse grupo que nós estamos abrindo aqui hoje, eu gostaria que nós ampliássemos esse foco, né? Falar de educação é importantíssimo, nós vamos falar de educação aqui nos nossos encontros, né? É assunto basal, não tem como fugir dele, mas eu queria que nós começássemos a pensar não só na educação, mas pensar em todo o sistema social, que inclui justiça, saúde, lazer, não é? Nós temos aqui a Elisandra, a Marion, que está aqui fazendo sinais, que saíram da graduação no ano passado, fizeram pesquisas interessantíssimas sobre desenvolvimento cognitivo, né, de pessoas surdas, que, né, a gente precisa começar a pensar nisso, e as implicações que isso tem na área da saúde também, né, e sobre a literatura para surdos. Será que os surdos estão tendo acesso ao material cultural, né, que é produzido também pela literatura? São questões importantíssimas que estão em aberto. Mas, bem, pessoal, duas são as palavras que eu queria que nós tivéssemos em mente aqui no nosso bate-papo de hoje, que é bem rapidinho, só para a gente explicar mesmo qual que é a proposta dessa turma que nós estamos convocando aqui, convidando para estudar Libras aqui com a gente. Primeira proposta, gente, primeira palavra que eu queria que ficasse bem marcadinho aí para nós. O outro. Ok? Essa é a primeira palavra. Quem é o outro? Nós estamos vivendo num momento, pessoal, que eu entendo que existe bastante dificuldade em se colocar no lugar do outro, não é? Sartre, filósofo francês, século XVIII, tem uma frase muito famosa, e eu sempre repito ela por onde eu passo, e vou sempre repetir até o dia que eu não conseguir mais falar. Sartre diz assim para nós: o inferno são os outros.
Meu Deus, quando o Sartre diz isso, eu fico pensando assim, o que será que o caboclo tinha na cabeça quando ele escreveu isso, né? O inferno são os outros. E aí, gente, será que a gente consegue pensar nisso? Alguém tem uma sugestão do que a gente poderia entender dessa frase do Sartre? Fiquem à vontade para abrir aí o microfone, se pronunciar. Alguns alunos que já ouviram eu falar sobre isso, se quiserem falar também, fiquem à vontade, gente. E aí, por que é que a gente pode pensar, o que, que a gente pode entender dessa colocação do Sartre? Olá, professor, bom dia. Bom dia, Antônio. Eu sou Antônio, aqui da cidade de Rio Verde, Goiás. Então, Bem-vindo. eu acredito, quando fala assim, o inferno são os outros, é porque o inferno é um lugar ruim e que ninguém quer ir para lá, né? Todo mundo quer ficar no céu, ou seja, o céu somos nós mesmos, que é um lugar confortável, um lugar bom. E o inferno jamais a gente quer ir lá, a gente quer se manter distância do inferno, né? Pois é, muito, muito bom. Obrigado, Antônio. Faz muito sentido o que você comentou. Eu estou vendo o Renato ali. Bom dia, Renato, amigo, tudo bem? Estou vendo você com o microfone aberto aí. Quer se pronunciar? Fica à Bom dia, meu vontade. querido. Me ouve bem aí? Te ouço bem. Então, eu acredito que o inferno, quando ele diz o inferno são os outros, mas somos nós também, né? Porque eu acredito que, depende do ponto de vista, o outro sou eu, né? Depende do ponto de vista, o outro sou eu. Você sabe que eu gosto da palavra Ubuntu, que fala que o que sou pelo aquilo que nós somos. Então, de certa forma, eu estou você e você está em mim. Nós nos interligamos pelo fio condutor da vida, né? De certa Com forma, aquilo que certeza. atinge a outra pessoa me atinge também diretamente, né? Esse é o meu pensamento, né? Legal, obrigado, Antônio. Obrigado, Renato. Eu gosto muito dessa frase, Antônio e Renato, por essas duas questões. Eu entendo que é uma frase que ela tem dois lados e eu estou nesses dois lados, né? Como o Antônio comentou, a gente esquece, gente, que o outro, o diferente, irrita a gente, né? Como o Antônio colocou, o que é diferente me incomoda, me irrita. Essa parece ser a base do nazismo, né? Nós temos a Alemanha nazista, em que Hitler queria acabar com quem era diferente, com quem pensava diferente, tinha um gosto diferente, era de uma religião ou de um pensamento diferente. Então, o outro tem que, né, deixar de existir, porque o outro é um inferno. Mas, como o Renato comentou, eu esqueço que eu também sou o outro de alguém, né? Então, eu também devo ser o inferno de alguém. E aí, gente, aqui o convite é que a gente faça um movimento de acesso ao outro, que a gente, né, consiga lembrar que eu também sou o outro de alguém. E quem é o outro que nós vamos tentar acessar aqui? O outro que é diferente, o outro que é surdo. Precisamos pensar, quando a gente vai aprender Libras, pessoal, qualquer idioma, né, que a gente vai aprender, antes de tentar entender as palavras desse idioma, é necessário entender quem é aquele que fala aquelas palavras. Como ele pensa, como ele sente, como ele está, como ele se coloca no mundo. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos tentar trabalhar aqui nesse curso, né? Quem é o outro surdo com quem eu vou ter contato? Não só lá na escola. Na escola, no hospital, no comércio, no meu trabalho, quem é o outro? Vamos tentar entender isso aqui nos nossos encontros, tá? E aí sim, né, tentar entender como ele fala, como ele se manifesta, como ele usa os sinais para se colocar no mundo. Segundo ponto que eu queria colocar aqui para vocês, pessoal, segunda palavra que eu queria que fosse nossa palavra de ordem aqui nos nossos encontros, é negligência. Negligência, eu considero uma palavra pesada, uma palavra forte, né, que a gente precisa pensar também. Eu não sei o que abre aí na cabeça de vocês, pessoal, quando a gente usa essa palavra, negligência. Mas aqui,
né, no meu mundinho aqui, negligência me passa a ideia de alguém que vê uma necessidade e passa reto diante dela, né? Eu não sou extremamente religioso, mas eu me lembro de uma passagem bíblica em que Cristo conta uma história de alguém que estava na beira da estrada, machucado, né, apedrejado, e passam lá 3 pessoas e vem aquela pessoa apedrejada e fingem que não veem ela. Né? Alguma coisa assim, depois, se eu tiver errado, alguém me corrige. Eu sei que existe uma parábola mais ou menos assim, né? Quando eu uso a palavra negligência, eu me lembro muito desse quadro, dessa imagem, né? De eu ver alguém que eu posso, né, ajudar, que eu posso fazer algo por essa pessoa, por essa necessidade, mas eu finjo que está tudo bem, finjo que não preciso fazer nada. Negligência. E eu queria que a gente marcasse bem essa palavra aqui, pessoal, porque ela tem tudo a ver com a palavra anterior, né? O outro. Porque, pessoal, eu vou dizer para vocês agora uma coisa muito triste, muito séria. Embora nós tenhamos lei e decreto, existe hoje uma negligência muito grande em relação às pessoas surdas. Segundo o IBGE, nós temos aqui no nosso país 11 milhões de pessoas surdas. Essas pessoas trabalham, vendem, compram, namoram, estudam, enfim. São pessoas como todos nós, com necessidades básicas como todos nós. No entanto, mesmo tendo lei, decreto, né, órgãos fiscalizadores e que promovem o uso da língua de sinais, o indivíduo surdo ainda tem sido negligenciado aqui no nosso país. E nós temos muitos relatos aqui na nossa região, inclusive no Ministério Público mesmo, de direitos que não estão sendo, né, observados para pessoas surdas, em todos os aspectos. Surdos que chegam até a escola e não conseguem ter seus direitos preservados dentro da escola, surdos que vão até a empresa e não têm seus direitos preservados dentro da empresa. Saúde, gente. Vejam a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, nós não estamos falando aqui de algo que, vamos pensar, vamos ver. Nós estamos falando aqui de algo que está acontecendo efetivamente. Então, essas 2 palavras, pessoal, são as palavras que eu queria que fossem as palavras de ordem. Tá? O outro, nós precisamos acessar o outro e precisamos que o outro também nos acesse, porque comunicação é isso, né? Nós vamos falar de comunicação aqui no nosso curso. Então, comunicação é fazer esse trânsito até o outro, né? Eu vou até o mundo do outro e o outro vem até meu mundo. Esse é o convite que eu gostaria de fazer aqui e que fosse a luz do nosso curso. A segunda palavra, que a gente pensasse, pessoal, em parar de negligenciar os direitos do outro. Para quem sabe assim, o outro também pare de negligenciar os meus direitos. A nossa proposta, gente, é que haja uma comunicação entre os mundos. Entre o meu mundo e o seu mundo. Entre o mundo das pessoas que não ouvem e o mundo das pessoas que ouvem. Será que a gente consegue fazer isso, gente? Essa é a nossa proposta. Então, tem vontade, né? Tem força para isso? Vem com a gente, que vai ser muito legal. E aí, gente, para continuar falando um pouquinho dessa proposta que nós estamos convidando vocês hoje aqui, tenho aqui uma das professoras que vai estar com a gente aqui no curso, que é a Jaqueline, né? Jaqueline, além de ser uma professora exímia, né, de ser uma surda muito representante da comunidade surda aqui na nossa região, né? É uma amiga, né, que eu tenho orgulho de chamar de amiga, e que tem uma história assim de luta muito grande envolvendo a Libras, a comunidade surda aqui da região, e é uma guerreira, né? E eu passo agora a bola para a Jaqueline, para que ela fale um pouquinho sobre o que ela pensa, sobre o que ela quer trazer aqui para nós e o que ela tem para acrescentar aqui para nós durante o curso que nós vamos ter agora. Jaque, fique à vontade para se manifestar. Jaque, livre. E aí eu vou traduzir a fala dela, gente. Ok?
Oi, pessoal, bom dia para vocês. Estou convidando vocês para estarem aqui com a gente nessa pós de Libras e digo para vocês que isso, como o Glaucio disse, é muito importante. Eu aqui tenho minha formação também em pedagogia e quero falar com vocês que esse curso aqui tenta fazer a gente entender a questão da identidade surda também. Porque quando a gente fala de língua de sinais, as pessoas querem aprender sobre acessibilidade, sobre interpretação, né? E nós vamos falar sobre isso tudo aqui no curso também, vamos conhecer os sinais da Libras. Eu estou convidando vocês, gente, para que vocês façam as inscrições de vocês aqui, para que a gente conheça mais informações sobre isso, porque é muito legal e é muito importante, porque a gente precisa de intérpretes nos hospitais, a gente precisa de intérprete nos bancos, e isso ainda não acontece plenamente. Nós temos lei, como o Glaucio explicou. Eu também já dei muitos sinais, já ensinei muitos sinais em muitos cursos, e estou convidando vocês aqui nesse curso, gente, vai ser muito legal ter vocês aqui. Muito legal, Jaque, muito bom. Eu queria, Jaque, pedir para você explicar um pouquinho de você, da sua vida, né, do passado até agora, assim, resumindo, só para o pessoal saber a sua história um pouquinho. Pode explicar para nós, por favor? Sim, Glaucio. A minha história, gente, é assim, eu vou resumir para vocês. Muitos surdos ficam surdos porque as mães tiveram doença durante a gravidez, tiveram rubéola durante a gravidez, né? No meu caso, não. No meu caso, a questão é hereditária. Eu tive um tio, né, surdo, o irmão do meu pai, e acabei tendo essa herança genética, né? Então, no caso, não foi uma doença, né? Então, fiz acompanhamento fonoaudiológico até quando era criança, né? Quando, na infância, os pais descobrem que o filho nasce surdo, é muito difícil a aceitação no primeiro momento, né? Então, por quê? Por exemplo, eu que tive meu tio, no passado nós não tínhamos lei, a Libras ainda não existia como existe hoje, não era institucionalizada como é hoje. Então, era muito difícil. Meu tio só ficava em casa, por exemplo, trabalhava na roça, né? E o meu pai via, por exemplo, o irmão dele, viu o que aconteceu com o irmão dele, e imaginava que as coisas iam acontecer igual comigo. Isso trouxe muita angústia, isso traz muita angústia para os pais, né? Então, os pais não querem que aquele monte de situações vexatórias aconteça novamente. Então, começam a pensar em levar a gente para fazer terapia com fonoaudiólogo, para a gente ser incluído com as políticas inclusivas, né? Então, foi assim que aconteceu comigo. E durante a primeira infância, eu sofri muito com essas questões. Na escola, a política inclusiva ainda era muito complicada. Eu fiquei, né, passei por períodos de depressão, não tinha vontade de ir para a escola. Então, até os 15 anos, eu não conhecia Libras, era muito aflitivo para mim, né? E aí, quando eu comecei a aprender Libras, foi um momento em que eu fiquei confuso, porque antes eu não sabia, não conhecia, e eu tinha memórias péssimas em relação à escola. Mas depois, eu comecei a aprender a Libras, e os professores começaram a me animar. Eu fiquei muito animado, consegui concluir a escola de uma maneira mais efetiva depois disso, e até consegui me graduar, gente. Concluí a graduação em pedagogia, e comecei a ensinar também, a dar aulas também. Isso foi muito bom, porque meu objetivo hoje é ajudar crianças surdas que passam pela mesma situação que eu passei, né? E essa é uma necessidade, né? Muito bom, Jaque, muito bom. É possível, gente. As pessoas pensam, puxa, né, mas será que surdos conseguem, né, participar da sociedade? Ou eles devem ficar em casa, fechados, sozinhos, isolados?
Não, gente, é possível. Existem adaptações na vida dos surdos, na moradia dos surdos, existem adaptações, né, sonoras, com campainhas, né, que vão acender a luz para que a gente perceba quando tem alguém chamando. Né? Nós temos a questão das adaptações, né, dos cachorros, para perceber a ausência de pessoas, presença de pessoas. Enfim, nós temos várias adaptações. E o mundo da Libras não é só gestos, nós vamos falar de todas as adaptações aqui no curso, tá? E é necessário a gente aprender elas também. Os surdos que querem tirar habilitação para dirigir, né? Enfim, surdos que vão trabalhar em supermercados, surdos que vão trabalhar nas empresas. Quais são as adaptações que a gente precisa fazer para trazer essa acessibilidade? São questões que nós vamos conversar aqui no curso. Muito legal, Jaque. Obrigado, muito obrigado. Gente, a Jaque tem um historião de vida e ela é uma das professoras que vai estar aqui com a gente no curso, e um dos assuntos que nós vamos trabalhar são justamente esses que ela comentou. Agora, pessoal, eu gostaria de deixar aqui um ponto de interrogação e que eu gostaria que ficasse também para a gente trabalhar nos encontros que a gente vai fazer aqui. Nós vamos ter o nosso próximo encontro, pessoal, e aí começando para valer, né, com material, com matéria, né, com aula pesada, começando mesmo a partir do dia 14, tá, do mês de abril. E a questão central, pessoal, que nós vamos começar a discutir é a seguinte. Mas, Glaucio, vocês me perguntam, qual é a necessidade, né, por que tanto movimento para falar da pessoa surda? As pessoas falam assim para mim, é simples, se um surdo vier conversar comigo e eu não souber me comunicar com ele em Libras, o que eu faço? O que eu faço, gente? Será que a gente consegue... O que as pessoas pensam no geral? Veio lá um surdo conversar comigo. Eu não sei Libras. Lá na empresa, lá na escola, lá no hospital. Fica desesperado. Não, eu vou usar escrita. Vou escrever. Vou usar escrita. É isso aí, Ângela. As pessoas pensam assim, o cara é surdo, o cara não é cego. Então, o que eu faço? Eu escrevo. Mas as pessoas esquecem, pessoal, nós nos esquecemos de uma coisa básica. As letras são representação de som. Pessoal, por favor, não se esqueçam disso. A, B, C, D é representação de barulho. Vai trabalhar com pessoa surda, gente? Tem aluno surdo lá no teu trabalho, lá na tua escola, no hospital, na tua empresa? Lembre-se que se ele é surdo congênito, se ele nasceu surdo ou ficou surdo até os 3 anos de idade, ele não sabe língua portuguesa, ele não tem intimidade com língua portuguesa. Letra representa som, representa barulho, ok? E se o indivíduo Professor, nasceu... tem uma pergunta. Pois não. Posso perguntar? Oi, Thelma, por favor, à vontade. Eu já perguntei, né? Não, mas então um surdo não sabe ler? Thelma, nós vamos discutir essas questões, porque, a priori, Thelma, a língua dos surdos como diz a lei e o decreto, que nós vamos comentar aqui, é a língua de sinais. Tá? Então, o pessoal fala assim, nossa, Glaucio, que legal, parece uma língua, parece até uma língua. E eu digo, parece não, é uma língua. E o decreto diz para nós, Thelma, que a língua materna dele vai ser a Libras e, posteriormente, ele deve aprender a língua portuguesa como segundo idioma, a língua portuguesa escrita. Isso é uma política pública chamada de bilinguismo, que nós vamos falar aqui também nas nossas aulas, tá? Então, no bilinguismo, o surdo aprende primeiro a língua materna dele, que é a língua de sinais, e, posteriormente, aprende a língua portuguesa. Mas a realidade aqui na nossa região, Thelma, é que as pessoas ainda não têm praticado o bilinguismo por vários fatores. Falta de profissional, falta de adaptação nos locais, nas escolas, nos hospitais, nas empresas, falta de um monte de coisa. E aí nós vamos discutir como que nós
como que a lei está lidando com isso atualmente, o que nós precisamos fazer para resolver isso. Mas, a priori, é assim. O surdo Não é uma vem falar... coisa que todo mundo tem acesso, né? Eu tenho 38 anos e não sabia. Tudo hoje está sendo uma novidade para mim. Eu não tinha Pois noção. é, Thelma. É novidade para muita gente, não é só para você, não. Mas é uma coisa que eu costumo dizer, Thelma, é o seguinte: enquanto a gente não tem esse acesso ao outro, a gente provavelmente não conhece essas questões mesmo, né? Agora, se a gente, por exemplo, trabalha com o outro em algum desses órgãos que a legislação, que o decreto comenta, nós precisamos saber disso, né? Como eu comentei aqui, nós tivemos 10 anos de adaptação, né, de 2006 a 2016. E foram 10 anos em que pouca coisa realmente foi feita. E nós, o objetivo de estar trazendo hoje aqui essa aula é justamente essa: abrir a informação, porque a gente acredita que só com informação a gente consegue modificar, né, essas mazelas todas que a gente tem. Mas, em geral, acontece isso, Thelma. As pessoas falam assim: se o surdo vier conversar comigo e eu não souber falar com ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair correndo hoje, porque eu sei que ele não lê, então... Pois é. Alguns, Thelma, alguns até fazem uso da língua portuguesa, mas isso não é efetivo. A língua portuguesa com eles não vai funcionar efetivamente, porque não é a língua materna deles. Existe necessidade, o decreto diz, Thelma, que nós somos um país bilíngue. O que isso significa? Que todos nós, não só os surdos, mas que os surdos e nós, que somos ouvintes, vamos aprender as duas línguas. Então, é para ser assim. O surdo vai no hospital, é para que no hospital tenha alguém que saiba falar com ele em Libras. O surdo vai na escola, é para que na escola tenha alguém que saiba conversar com ele em Libras. Ele vai na empresa deve haver alguém. E, na verdade, não só alguém, mas a proposta do decreto é que todos saibam as duas línguas. Começando lá da educação básica. O currículo educacional já tem, né, feito algumas propostas, nós já temos algumas modificações acontecendo no currículo, e a sociedade está, sim, fazendo algumas alterações. Graças a Deus, nós estamos vendo coisas que estão sendo implementadas. E nosso curso aqui vai falar de todas essas implementações. Mas, assim, básico para a gente começar aqui: letra representa som. Se o surdo não conhece som, logo não vai funcionar para ele escrever. Antônio, por favor, à vontade. Realmente, você falou aí que houve esse período de adaptação e quase nada foi feito. Só para lembrar que algumas escolas isoladas pelo Brasil afora aí, teve alguns professores que teve algumas ideia boa. Igual tem uma escola só na cidade de Anápolis, Goiás, em que a professora resolveu ensinar Libras para todos os alunos, para que fosse incluído aquele aluno surdo ali, né? Mas, assim, é muito pouco que se tem feito. Com certeza, Antônio. E é isso. É só isso no momento. Obrigado, é exatamente isso, Antônio. E o nosso incentivo aqui, gente, é para que características como essa que o Antônio comentou não sejam pontuais, não sejam coisas raras, sejam coisas comuns, tá? Então, nós estamos aqui convidando vocês para que vocês façam parte desse movimento, gente, e que esse movimento não seja uma coisa rara, mas que ele seja uma coisa comum. Que a gente vá na praça, que a gente vá na loja, que a gente vá no hospital, que a gente veja Libras fazendo parte das pessoas. Oi, Cláudia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa, não. Eu interessei muito. Eu vou fazer o curso, eu interessei muito em aprender. Estava até falando para o Frank agora. Você acha que burra véia aprende? Olha, Cláudia. Burra véia de exatas ainda. Eu não sei o que é burra véia, mas eu até hoje, eu já vi todos que chegaram até mim
com vontade, conseguiram desenvolver muito bem. Nós temos aqui, gente, pessoas que começaram a aprender. Eu ministro a disciplina de Libras nos cursos de graduação, e nós temos, assim, pessoas de todos os tipos, né? Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas com mais dificuldade, pessoas com menos dificuldade. Mas, gente, para responder a pergunta da Cláudia, eu digo que, assim, instrumento básico para aprender: querer, vontade. Tem querer? Tem vontade? Vem com a gente que, com certeza, você vai aprender, né? Vai aprender e vai fazer parte de um movimento lindo que está acontecendo não só aqui na nossa região, gente, mas no Brasil todo. Agora, vocês imaginem, gente, a dificuldade, né, que nós temos. Oi, Ana, por favor, pode falar. Posso falar da minha experiência? Então, eu fiz o curso, eu comecei a fazer o curso com a Jaque, né, particular. Eu aprendi um pouquinho. Eu já tenho 43 anos, né? E depois eu fui fazer o do SESC com o Glauco e com a Raelka, né? Rielka, é verdade. E eu aprendi, completou muito o que eu já sabia. E tem, assim, alunos de todas as idades. Tanto mais novos do que eu, que nem a Gil, que é uma criança, né? Quanto as bem mais velhas do que eu. Aí eu fui fazer outros cursos também, que eu tô fazendo mais um. E tem de todas as idades. Eu acredito que aprende sim, se tiver vontade, se fizer os 15 minutinhos todo dia, procurar treinar os sinais todo dia, um pouquinho, com certeza aprende sim, viu? Com certeza. E é isso que a Ana Carla comentou, gente. Quando eu falo vontade, o que eu quero dizer é que se nós fizéssemos disso todo dia, né, um hábito, 15 minutinhos todos os dias, com certeza a gente vai conseguir fazer alguma coisa bem legal. Vai lá, Antônio. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que motivação é o motivo em ação, né? Então, assim, se a pessoa tem uma ideia legal daquilo que a pessoa quer, então tudo se torna mais fácil, né? Não apenas porque acha os sinais bonitos e tal, mas se a pessoa tem aquela vontade, aquele interesse, tudo fica mais fácil. E também vamos parar com essa coisa pejorativa de dizer que é burra velha ou burra nova. Não existe nada disso. Todos nós somos capazes e não tem idade para aprender, né? É só ter vontade mesmo que a gente consegue chegar lá. Obrigado, Antônio. Obrigado, exato. Muito bom. Gente, agora eu quero deixar aqui para vocês um BO, um problema, tá? Vocês falam, nossa, Glaucio, vai jogar um problema aqui? Eu falo, vou jogar um problema na mão de vocês para a gente pensar junto em como é que nós vamos resolver esse problema, tá? Que é o problema, nós estamos tentando aqui entender o outro, acessar o outro. E o problema é o seguinte, como eu disse para vocês, letra é representação de barulho, de som. Letra é invenção humana, viu, gente? Os humanos inventaram as letras para representar barulho. O que existe na natureza é barulho, né? Então, agora vocês imaginem o Joãozinho que nasceu surdo, está lá na sala de aula com 30 coleguinhas ouvintes, que nasceram ouvindo, como eu e vocês. E a professora agora lá na sala de aula está dizendo assim, turminha, B com A, bá. B com B, B. E a minha pergunta é, que sentido isso faz para o Joãozinho que nasceu surdo? Logo, pessoal, essa criança não vai conseguir formar palavras, formar frases, logo ela vai ficar distante do mundo da informação. Claro que nós estamos falando de alguém aqui que vai ter problemas em todo o processo educativo, porque todo o processo educativo é pautado na palavra escrita, não é? Então, nós precisamos lembrar que todas as matérias, todas as disciplinas que a gente fez, pessoal, ciências, história, geografia, matemática, é tudo pautado na palavra. Nós vivemos, pessoal, no mundo das palavras.
Tá? É na rua, é para pegar um ônibus, é para ler um jornal, é para ir no teatro, é para ir no cinema, é para comprar, é para vender. E agora, pessoal, o problema que eu estou jogando aqui para nós é o seguinte: nós estamos falando de uma pessoa que não teve acesso a esse mundo das palavras, a esse mundo do som. Então, é comum, pessoal, aqui na nossa região, nós temos surdos com 18, 19 anos, às vezes eu faço trabalhos em algumas escolas, passo pelas escolas, e os professores vêm dizer para mim assim: ah, Glaucio, nós temos um colega surdo, um aluno surdo, mas ele não é só surdo, ele também é deficiente intelectual. E a minha pergunta é assim: como assim? Quem diagnosticou isso? Ele passou por algum profissional? Passou por um psiquiatra, um neurologista? Quem foi que diagnosticou isso? Ah, não, Glaucio, a gente sabe porque ele não consegue ler direito, a gente tenta explicar para ele, não consegue entender direito. E eu falo, opa, nós estamos falando de uma pessoa que não teve acesso ao mundo da informação por conta das palavras serem representadas por letras que fazem uso de barulho, e essa pessoa agora está sendo taxada como deficiente intelectual. Como é que nós vamos resolver esse problema? Glaucio, mas a pessoa tem 18 anos, ela não conhece Chapeuzinho Vermelho. A pessoa tem 34 anos, eu vou conversar com ela, vou explicar para ela uma tarefa, e ela não consegue entender como faz a tarefa. Então, nós temos, pessoal, durante muito tempo, muita coisa foi pensada em como resolver esse problema. Várias propostas foram feitas, nacional e internacionalmente falando, né? E aí nós vamos pensar. Nós estamos falando aqui de um problema que começa lá na infância e vai se estendendo até a fase adulta, né? Thelma, você quer falar? Pode falar. Não, só tô babando. Eu vi teu microfone aberto, pensei que você queria falar. Já vou A realidade que nós temos aqui hoje, pessoal, então, na nossa região é essa. Pessoas adultas que têm o direito a acessar saúde, cultura, educação, trabalho, mas esse direito tem sido negligenciado, ok? E é com base nisso que nós vamos tentar preparar vocês para que vocês também ajudem nesse movimento, no teu trabalho, que você possa ajudar, né, seja na rua, no trabalho, na escola, no hospital, na empresa, com o vizinho, né? Onde houver uma pessoa que necessite, nós estamos aqui para tentar ajudar. E aí eu vou deixar esse problema aqui, pessoal, hoje, para a gente ir pensando em maneiras de resolver ele. Letra representa barulho. Estou falando de um Joãozinho que nasceu surdo. Um último exemplo, pessoal, para passar um mel aqui e a gente fechar. Eu tenho uma amiga cega, que nasceu cega. De vez em quando a gente saía para passear, antes da pandemia, né, o marido dela vestia ela, né, e a gente saía para passear. Então, uma das vezes o marido dela colocou um vestido muito bonito, amarelo, lá nela, né, e eu queria dizer para ela que ela estava muito bonita com aquele vestido amarelo. E eu disse para ela, olha, você está linda com esse vestido, você está deslumbrante. E ela disse assim para mim, ah, Glaucio, obrigado, mas eu não tenho ideia de que seja amarelo. Eu disse para ela que ela estava deslumbrante no vestido amarelo. A minha pergunta é assim, gente, será que existem meios, né, efetivos de eu dizer para ela que amarelo é amarelo? Se essa minha amiga tivesse ficado cega depois de ter nascido, depois dos 3 anos de idade, depois dos 4 anos de idade, nós poderíamos trabalhar com uma sinestesia, com a memória, né, que ela conseguiu ter das cores. Mas tendo nascido assim, será que é possível? Agora eu trago esse mesmo questionamento para a questão dos surdos. Eu estou falando aqui da minha amiga Jaqueline, que nasceu surda. E agora eu quero explicar para a Jaqueline que B com A é Bá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que lá, pessoal, eu vou conseguir mandar uma mensagem no WhatsApp para ela e dizer para ela, minha amiga, faça assim ou faça assado,
e de maneira que ela entenda plenamente essa mensagem em língua portuguesa. A Jaqueline é uma, pessoal, de 11 milhões de surdos do nosso país. Então, vejam que esse número não é pequeno. Nós temos políticas públicas pensadas para esse pessoal. Precisamos resolver esse problema, pessoal, porque nós não podemos mais negligenciar o outro. Eu não quero ser negligenciado e não quero que ninguém negligencie o outro também. Pessoal, indo aqui para o nosso fechamento, aí vou deixar aberto para alguém que quiser comentar alguma coisa depois. Esse é o nosso primeiro encontro aqui para chamar vocês para fazer parte desse movimento. E eu queria só dizer para vocês aqui na nossa grade do nosso curso, alguns dos assuntos que nós vamos abordar aqui ao longo dele, tá? Nós vamos começar, né? Estamos começando hoje, na verdade, né? Nosso próximo encontro está marcado para o dia 14 de abril. Então, se alguém está aqui e ainda não fez a inscrição, procure a Cláudia, faça a inscrição, tá? Fale com ela, que ela tem as informações aí das inscrições para vocês, ou pode me procurar também, tá? Eu estou aqui, vou deixar aqui também o meu contato para vocês. Assuntos que nós vamos discutir aqui nos nossos encontros, tá? Além da parte prática, todo mundo fica falando assim, Glaucio, eu quero sinais, eu quero aprender os sinais. Vamos aprender sinais? Vamos mergulhar, pessoal, nos sinais. Vamos aprender prática, né? Vocês estão vendo aqui que muitas pessoas já sabem. Nós vamos começar do zero para que todo mundo, né, acompanhe a gente aqui. Outros assuntos que nós vamos discutir aqui, pessoal. A situação de atendimento dos surdos na área da saúde. Língua brasileira de sinais, vocabulário 1. Identidade profissional e ética nas relações. Língua brasileira de sinais, vocabulário 3. Esse vocabulário, pessoal, é pura atividade prática, tá? Comunicação com pessoas surdas oralizadas. Mas, Glaucio, e aqueles surdos que falam, né? Que fazem leitura labial? Como é que a gente faz com eles? Vamos discutir isso aqui também. Cultura surda. Glaucio, eu tenho um surdo lá na minha empresa e eu tenho problemas de comunicação com ele, eu não consigo expressar para ele o que eu preciso fazer, eu não consigo expressar para ele quais são as tarefas que ele tem que fazer, como é que eu faço? Vamos discutir isso aqui também. Construção de frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas. Gramática. Sociolinguística, variações linguísticas na língua brasileira de sinais. Glaucio, se eu sair daqui de São Paulo e ir lá para Goiás, onde está o Antônio Marcos, será que eu vou conseguir usar os mesmos sinais daqui lá, com algumas variações? Como é que será que vai ser isso? Vamos falar sobre isso também aqui. Traduções, tradução interlingual, intralingual e intersemiótica. Como é que eu faço para traduzir um livro, um jornal, um filme, uma peça de teatro? Vamos falar sobre isso também. Eu viajei. Eu estou pensando naquele cara que quer fazer ITA, que quer aprender cálculo estrutural, e não existe uma pessoa, porque geralmente os poucos intérpretes de Libras não vão conseguir passar esse tipo de informação para ele. Pois é, nós vamos tentar, Cláudia, suprir a demanda que a gente tem aqui, e se você tem, fora tudo isso que nós estamos comentando aqui, como a Cláudia está trazendo para nós, se você tem alguma questão da tua vida profissional ou da tua vida pessoal, você fala, Glaucio, lá no meu trabalho tem um surdo e eu trabalho, sei lá, com análises matemáticas. E eu quero ajudar o meu colega surdo, eu preciso ajudar o meu colega surdo. Traga também a tua dúvida para nós, que nós vamos adaptar essa tua dúvida e nós vamos trabalhar isso. O nosso objetivo aqui, gente, é facilitar a comunicação das pessoas, para que o nível de negligência diminua e que a gente consiga fazer esse acesso ao outro. Então, você trabalha com matemática, tem questões que você acha interessante, traz para a gente, que a gente adapta. Você trabalha com saúde, tem situações específicas, traz para nós. Enfim, nós estamos aqui abertos para que haja essa troca, essa comunicação aqui. Pessoal, esse é o convite que nós aqui do Ateliê do Conhecimento, da DECA, fazemos para você. Eu, Glaucio, estou aqui fazendo esse convite para vocês. E agora eu vou abrir para vocês,
né, quiserem questionar, trazer outras questões aqui. A Jaque, eu não sei se ela já saiu, porque ela tinha que trabalhar, né, também cedo no passado. Deixa eu ver se ela aqui. Acho que ela já saiu já, por conta do horário dela. Não, é que vendo ela aqui. Estou vendo ela aqui. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, sugestão, crítica, reclamação? Fiquem à vontade. Estou aqui para ouvir vocês. Oi, Ana, pode falar. Desculpa, eu tive que sair porque eu estou trabalhando delivery aqui na peixaria. Então, eu não ouvi direito sobre o curso, desculpa. Sim. Eu comentei alguns temas, Ana, que nós vamos falar aqui. E entre os vários temas que a gente vai abordar, saúde, educação, né, a prática, vamos mergulhar de cabeça na prática, tradução, interpretação. E eu disse que vocês podem trazer também sugestões de situações que vocês vivenciam no mundo profissional ou pessoal de vocês, que a gente adapta. Jaque, você, né, estou acabando aqui a minha fala, já acabando, eu abri para as pessoas, né, perguntarem para você. Você já que quer explicar coisas, já acabou, não? Quer a vontade de explicar? Eu quero falar, gente, que eu acho importante vocês... Por que vocês querem fazer o curso? Né? Venham fazer o curso, que vocês... Estou curiosa, que vocês venham. Gente, fiquem à vontade para se manifestar. O Pablo não, a Elisandra. A Elisandra está perguntando se a pós vai ser inteiramente online. Elisandra, vai depender do andamento da pandemia, né? Nós estamos começando nesse formato online e até a gente ter maior segurança, a gente vai continuar online. Se a gente tiver período, né, durante a pandemia, de modificações, a gente começa a trabalhar com a ideia de fazer pelo menos uma aula presencial durante o mês. E a gente vai abrindo conforme a gente for tendo as informações da pandemia aqui. Mas até o primeiro momento, até a segunda ordem, online. Aí a gente vai avisando vocês. Mas mesmo... Deixa eu só interromper, Glaucio. Mesmo as aulas online, mesmo quando o Glaucio promover os encontros presenciais e tal, ele pode promover oficinas, vai ser gravado e disponibilizado para quem eventualmente more longe ou não consiga estar presente no dia, tá bom? Tudo vai ser gravado para que vocês possam rever, tirar dúvida. Desculpa, Glaucio. Não, perfeito. Obrigado, Cláudia. Já matou a dúvida, era essa mesmo. Certinho. Certo, Elisandra? Legal. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Glaucio, qual é o tempo de duração do curso? Oi, Ângela. São 18 meses, né? Então, a gente está começando agora, hoje, né? Nós vamos até o ano que vem. As aulas vão ser semanais, às quartas-feiras à noite, tá? Às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Então, como a Cláudia comentou, todo o conteúdo fica gravado, tá? Se alguém, porventura, perder alguma aula, ou quando a gente fizer alguma encontro presencial perder, a gente também vai liberar o acesso para vocês. Mas são 18 meses, Ângela. Os encontros presenciais, inclusive, podem ser transmitidos ao vivo, para que a pessoa em casa possa interagir com quem está na aula. E os encontros presenciais são aqui em Rio Preto? Em Rio Preto, isso. O Ateliê do Conhecimento, pessoal, para quem ainda não conhece, o ateliê lá da Claudinha, ele fica ali na frente do fórum, tá? Então, por hora, né, em virtude da gente estar passando esse colapso, nós não temos previsão de encontro presencial por hora, né? Mas quando houver, a gente vai avisar vocês com antecedência e, a priori, seria um encontro presencial por mês, né? E como eu comentei, a gente iria vendo isso, né, conforme o andamento da pandemia. Mas, por hora, nós não estamos nem trabalhando não temos previsão ainda, né, do presencial.
mas presencial, online, transmitido ao vivo e gravado também, quando for o momento, né? Aí vocês vão receber material também, tá, adequado. As disciplinas, né, vão ser com professores variados, as aulas não vão ser só comigo, né? Quem já fez curso comigo sabe que eu, pessoal, uma das minhas, um dos meus pensamentos é que é muito legal que os alunos ouçam professores diferentes, abordagens diferentes sobre o mesmo assunto, né? Então, eu amo encontrar vocês, amo ficar aqui com vocês, mas eu também acho muito legal que vocês tenham contato com outros professores, né? Como com a Jaque, né? Então, quando vocês forem ter aula com a Jaque, vocês vão ter a possibilidade de ter aula diretamente com a professora que está falando, tem lugar de fala, sabe o que está falando, né? Vocês vão ter aula também com o professor Marco, o professor Daniel, o professor Ariel e outros professores que vão estar com a gente também. Um diferencial, pessoal, que eu acho bastante interessante para quem vem aqui para o curso com a gente, é que nós vamos ter assuntos específicos da questão da saúde. Hoje, pessoal, uma das questões que mais, antigamente nós olhávamos o surdo como se ele fosse um ouvinte com defeito, né? Eu repito isso sempre, né? A perspectiva da saúde tentava curar os surdos da sua surdez, né? Atualmente, com as questões da psicossomática, da medicina, nós vemos os surdos sendo reconhecidos como seres integrais. Que não só, nós precisamos lembrar, gente, que nós não somos só um corpo, nós somos também uma mente. E aí, quando eu penso nisso, eu entendo que o surdo não é só um ouvido que não funciona, ele também é um ser. E aí nós vamos ter disciplinas que vão abordar toda essa questão junto com a prática, né, gente? Gente, a Marion, que vocês estão vendo fazer aí a nossa interpretação, ela começou a estudar Libras em 2018, né? Foi isso, Marion? Na graduação, e é impressionante como ela avançou, fez um curso com a gente, né, fora da graduação, né, lá em Monte, e avançou, e hoje, pessoal, naturalmente, eu falo, Marion, você consegue fazer a interpretação aqui para nós? E para ela é super natural estar aqui fazendo a interpretação. Olha que linda, gente. Então, é sinal de que a gente consegue. Tá dizendo que está com vergonha, mas é sinal de que é possível. Né? Muito bom. É só querer, né, e se dedicar. Ana, pode falar. Eu estou dando parabéns para ela. Gente, mas sobre o valor, foi falado o valor? Cláudia, o valor, você confirma para mim quanto que é o valor, Cláudia? Se eu não me engano... A mensalidade desse curso é R$ 189, porque ele tem aulas semanais. Aí, 189. Isso. E aí são os 18 meses e a inscrição, né? Então, se você ainda não fez a inscrição, procura a Cláudia, pode procurar ela ou me procurar, que a gente encaminha as inscrições para vocês, tá? E a gente, realmente, gente, eu olho para essa questão e penso que, apesar da gente estar hoje passando pela pandemia, a gente precisa lembrar que isso vai passar, né? Enquanto isso não passa, é necessário que a gente faça alguma coisa, que a gente continue investindo na gente, continue estudando, continue produzindo alguma coisa, até para reduzir os níveis de ansiedade. Então, mais que convidados. O Glaucio, a Ediana está perguntando no chat se... isso habilita ela a dar aulas no Estado. Eu vou deixar isso para você. E a Ângela está perguntando se no final vai ter TCC. Ângela, o final do curso você vai entregar um artigo, mas você vai ser orientada para isso durante todo o desenrolar do curso. Sim, sim. Ediana, Ângela, nós vamos ter a disciplina, né, o professor que vai falar sobre metodologia para fazer um TCC, como a Cláudia comentou, nós vamos ter um artigo, desenvolvimento de um artigo, que eu acho muito legal, os autores novos, os pesquisadores novos, estão trabalhando, inclusive, com a ideia de desenvolver artigo em Libras, né, que eu acho que é uma prática muito legal.
quando a gente fala do artigo, a gente pensa num artigo escrito em português, né? Vamos ver se a gente consegue desenvolver artigo em Libras? É uma das nossas tentativas, uma das nossas propostas, né? Que ele seja desenvolvido na própria língua de sinais. Nós vamos ter professor para auxiliar vocês nisso. A pergunta da Ediana. Ediana, sim, o decreto ele prevê, Ediana, que para a gente conseguir atuar na educação básica, no município, no estado, nós tenhamos três, né, no mínimo 3 saídas, 3 documentos, um de 3 documentos, que é ou uma pós, né, o documento hoje que é reconhecido antes da pós-graduação é o ProLibras, que é um documento que era emitido pelo Ministério da Educação de 2006 a 2016, né, para produzir profissionais para trabalhar com a Libras. Esses profissionais eram certificados pelo Exame Nacional de Proficiência em Libras. Então, para trabalhar com Libras hoje, tem ProLibras? Né, o que nós temos de mais indicado. Esse certificado que era emitido pelo Ministério da Educação. Segundo documento, pós-graduação em Libras, né, que tem aí o reconhecimento. O nosso curso, pessoal, é um curso de 600 horas. O decreto, ele prevê, fora a pós-graduação, que para trabalhar na educação básica, no ensino infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, que a gente tenha, no mínimo, 180 horas. Então, a nossa pós aqui, ela consegue cumprir isso, né, porque ela tem muito mais que as 180 horas. Então, é possível, sim, Ediana, dar habilitação para você trabalhar nos níveis da educação também. Ok? A Flávia está perguntando aqui, essas aulas serão que dia da semana? Serão na quarta-feira. Quarta-feira, Flávia. A Cláudia respondeu aqui, né? Será criada a sala de aula virtual e tudo fica organizado em ordem cronológica. A aula mais material e atividade, para nortear melhor os estudos. Ok? Pessoal, acho que nós vamos fazer um negócio muito legal, vamos mexer esse doce aqui e lembrar que o objetivo é facilitar a comunicação das pessoas. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Se alguém tem mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição de vocês. Se não, eu deixo vocês para seguirem o sábado de vocês livres aí. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu tô dentro, eu vou ser colega de turma e eu que vou fazer as perguntas embaraçosas durante a aula, viu? Oba! A Cláudia me persegue com as perguntas dela, gente. Uma das primeiras perguntas que a Cláudia me fez, quando eu estava fazendo uma palestra, tentando ser sério, porque eu tento ser sério, viu, gente? 300 pessoas! Eu tento, né? Estava tentando fazer lá uma fala para professores universitários, né? Super sério lá, e a Cláudia me pergunta assim, lá do fundão, como é que fala, vai Corinthians? E aí eu expliquei para ela. Corinthians, vai. Força, Corinthians, vai Corinthians. Muito bom. Depois ele me ensinou outras coisas também, mais apimentadas, mas não posso falar o Pois é. Muito legal. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo sábado. E no dia 14 de abril, nós estaremos aqui com a próxima aula, já colocando o play aqui, apertando o play em todas essas questões que a gente comentou hoje. Agora, ainda não liga a câmera para a gente fazer uma foto. Pessoal, se puderem ligar a câmera, por favor, nós vamos fazer uma foto aqui. Claudinha vai tirar uma foto nossa aqui. Todo mundo fala Corinthians. Quem quer arrumar o cabelo aí, pentear o cabelo, dar uma penteadinha aí. O pessoal tem receio de abrir câmera ainda, Cláudia. Sim. Vai ser a próxima geração que vai fazer isso. As crianças pequenas, eu oriento, falo assim, pessoal, todo mundo liga a câmera e desliga o microfone, porque eu não quero ficar falando com bolinha. E todo mundo liga, mas é outra geração, né? Assim, sim. Outra... Estou fazendo print, todo mundo dá um sorriso. A Rose está dizendo que esqueceu de entrar, mas vai ficar gravado, depois eu disponibilizo a gravação para ela. Legal. Pronto.
Foi? Foi. Vai outra agora, porque eu acho que tinha gente que não estava com a câmera aberta. Então tá, vou fazer outra. Pronto. A Indiana não, depois tem um gatinho, tá valendo. Pessoal, por favor, ainda não fez sua inscrição? Procura a Cláudia ou me procura, nós estamos aqui para receber vocês. E lembrar sempre, o nosso lema, facilitar a comunicação das pessoas com o mundo torna a vida melhor. Facilitar a comunicação das pessoas com o mundo torna a vida melhor. E é em busca disso que nós estamos, não é? Fiquem com Deus e até o dia 14, pessoal. Aguardo vocês lá. Muito feliz de ver vocês todos, rostinhos conhecidos aqui. Ângela, beijo para você, minha amiga. Elisandra, Cláudia, Marion, beijo, Jaque, até mais. Nos vemos dia 14. Fiquem com Deus. Renato, meu amigo, Luz, até mais. Tchau, tchau.